Urumila Jana. Estamos aqui com a Dêmola Femi Alexandre, um projeto conjunto com o Tear Africano, que é mostrar tanto a matriz religiosa, tanto a questão cultural africana, aqui para o Brasil e, quiçá, para o mundo também. O Alexandre vai falar mais um pouco sobre o Tear Africano. Sim, essa importância que nós criamos num conjunto que é o Tear Africano, nada mais é de a gente difundir o saber juntamente com levar a sabedoria para as pessoas e principalmente contribuir com a Lei 10.639, /03, que é a obrigatoriedade do ensino da cultura africana e africana brasileira dentro nos currículos educacional. E com isso, tanto o FEME, a Dêmola, a gente está se reunindo para, de fato, esclarecer e levar conhecimento a todas as pessoas interessadas ao saber, principalmente essa transição que nós estamos fazendo, esse intercâmbio entre Nigéria e Brasil. Qual que é a maior deficiência cultural no ensino? O que você acha que existe no Brasil? Hoje em dia, infelizmente, essa maior deficiência é a falta do conhecimento mesmo. E dentro disso, que isso mostra que, infelizmente, que essa lei é desde 2003 e até hoje muitas escolas ainda não colocaram em prática essa matéria, que é obrigatória. E dentro disso, o mais importante é a gente tirar também essa questão do próprio preconceito que existe. Que é uma questão que nós estávamos falando lá, antes de começar esse programa, essa questão, se a gente for na rua com essas vestes, a primeira questão que vai ter é a questão do próprio preconceito. E dentro disso, até foi interessante que no ano passado, dia 20 de novembro, eu fui, juntamente com o pessoal do CEPIR, recepcionar o rei da Nigéria que veio para o Brasil. Eu estava dentro do carro com essa veste. O mais interessante, para um ônibus do lado, um cidadão, infelizmente por não conhecer nada e por também portador de preconceitos, colocou a cabeça para fora e me chamou de Satã. Isso já mostra, infelizmente, que não há já respeito nem pela questão da própria vestimenta e o pior, o que se diz ser um ser humano, né, Fê? Sim, que eu acho às vezes eu acho que será que é preconceito ou ignorância. Muitas vezes eu acho que é ignorância, porque como esse traje que a gente está usando é normal, é que a gente usa dia a dia na África, é dia a dia. Então, tem uma simbologia? Ou não tem, é normal lá, é tradição de lá. É como se você vai para os Estados Unidos, lá é de jeans. Isso é nosso jeans da África, que a gente usa dia a dia. Então, a pessoa que fala que uma pessoa que usa isso é setã, é porque ele não está estudado, ele não conhece nada. Entendeu? Porque se ele conhece, ele vai saber que isso aqui é traje lá da África. Até se você vai como eu falei, se você vai para Inglaterra ou Estados Unidos, lá é comum usar lá, não é só na África. É só aqui que tem que eu já vi esse preconceito, né? Porque eu já fui para Estados Unidos, já fui para Inglaterra, eu nunca vi isso. Vocês estão há quanto tempo no Brasil? Eu estou com quase 18 anos. Só 19 anos. Vocês chegaram a sofrer algum tipo de preconceito em relação à religião ou até por ser negro? Isso é normal. Aqui, eu vou falar para você, o povo brasileiro é carinhoso. Quando a gente chegou aqui, eles acolheram a gente muito bem. Eu não vou negar isso, mas quando você está falando de preconceito religioso, tem isso ainda. Porque se você já falar que você é de orixá, ele já pensa que coisa ruim. É diabo. Você é de orixá, já é coisa ruim. Só que não é isso. Como eu falei, que é orixá uma religião também, igual você falar de cristianismo e islamismo. Você entende? A gente tem, como o cristianismo, eles têm Jesus como mensageiros dele, e islamismo tem Muhammad como mensageiro de Deus. A gente tem Orumila como nosso mensageiro de Deus também. Nós todos acreditamos em Deus, que é o Olodumare.
Eles acreditam no Olodumare, que a gente também acredita. Então, cada um sabe como chegar no Olodumare dele. De maneira, isso não significa que meu é melhor do que o seu é melhor do que o meu. Então, eu acho que a gente tem que começar a respeitar um outro. E o tear africano pensa em fazer esse intercâmbio entre Nigéria e Brasil? Sim, perfeitamente. E além disso, esse intercâmbio vai trazer para a população realmente qual é a real cultura em relação a isso. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, quando se fala em África, a primeira questão que está vinculado é a questão religiosa, e não é. Esse é um ponto mais importante. Porque assim, o tear africano, ele vai tecer o saber entre todos esses dois povos, entre Brasil e Nigéria. E dentro disso, o que eu vejo que é mais importante é a gente colocar assuntos extremamente pertinentes e relevantes para contribuir com a nossa sociedade para, a primeiro ponto, acabar com a questão do preconceito. Por isso, assim, dentro de uma questão que eu vejo que é muito importante, a gente desmistificar o que é o candomblé, o que é Ifá. É extremamente distinto de uma coisa da outra. E dentro disso, assim, que a gente sempre fala que Ifá é uma conduta de vida. Não que o candomblé não seja, pelo contrário. Mas o mais importante, o Ifá, que nem como eu fui iniciado na Nigéria, o Shokubo Oxum, que é mais interessante porque quando eu fui iniciado, me transformei o quê? Omo Ifá, filho de Ifá. E dentro disso eu recebi um Odu, que o Odu significa o quê? Conduta. É um código espiritual, como se fosse um código DNA. E dentro disso, quando eu fui iniciado dentro de Ifá, como eu sou filho de Omo Ifá, eu recebi um Odu. É uma diretriz que eu vou ter para me tornar um ser humano melhor. E nesse meu Odu significa que é o nome que eu tenho desse Odu, que significa Ika Orosum. Ika Orosum é meu código espiritual. E dentro disso também eu recebi um nome na qual eu sou chamado, a minha família espiritual na Nigéria me chama de Fatolá Dosumo. E Fatolá Dosumo significa aquele que é portador da riqueza, aquele que carrega o paosso. O paosso nada mais é o que? Um bastão que coloca a questão da ligação entre o céu e a terra. Esse está colocado que dentro do paosso, ele significa a questão de código espiritual na qual o Rumilá está na terra. Isso que é muito importante saber. E dentro disso, qualquer ser humano, quando se introduz ao Ifá, ele recebe o seu nome. Não é igual aqui no Brasil. Nasceu um filho, eu vou chamar ele de Ricardo, vou chamar ela de Juliana, vou chamar de Michele. O mais importante, dentro de lá, na África, na Nigéria, ele vai perceber quais são as suas características. Baseado nessas características, você vai receber um nome. E isso é muito importante, porque isso vai mostrar realmente a sua personalidade. E por isso, assim, é muito bonito toda essa sabedoria.